Nesse vídeo eu quero falar com você que já passou por uma traição, que sente dificuldades de confiar novamente e até mesmo reconhecer o seu próprio valor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você é nova ou novo por aqui, muito prazer, eu sou Vanessa Gutierrez. Eu sou mentora de relacionamento e autoconhecimento. Eu faço isso já há 4 anos na minha própria vida e há mais de 1 ano eu venho contribuindo na vida de outras pessoas, aplicando os conhecimentos dos quais eu adquiri na prática e então transformando outras relações. E nesse vídeo de hoje eu quero falar com você que já passou por uma traição ou que está passando por isso e não está conseguindo entender isso direito, não está conseguindo realmente dar um significado ou não conseguiu, né? Já passou por isso há um tempo e não conseguiu dar um significado do qual você se sente tranquila, do qual você sente que conseguiu elevar novamente a sua autoconfiança, a sua autoestima, uma traição da qual você conseguiu tirar um aprendizado, você conseguiu se libertar dessa dor, né? Seguir em frente sem estar presa ou preso ao passado. Antes de te trazer aqui a minha percepção para que você lide melhor com essa situação e consiga ressignificá-la, eu quero te pedir para que você contribua já deixando o seu like aqui nesse vídeo. E se você está aqui já há algum tempo, eu tenho certeza que esses conteúdos já contribuíram na sua vida, então deixa seu like e ao final desse vídeo, se fizer sentido para você, que você compartilhe essa mensagem. Mas então vamos lá. Outras vezes que eu estive falando sobre esse assunto por aqui, gerou muita polêmica, né? O que acontece é que a traição é um assunto polêmico, né? Que ainda há resistência para ter uma aceitação. E eu quero aproveitar e dizer para vocês que aceitar não é concordar com essa atitude, né? Mas é não resistir a ela se ela vir a acontecer com você, porque a resistência significa que você está parado naquela situação, sentindo dor, sentindo sofrimento e não se permitindo seguir em frente. Então, aceitar é uma das atitudes importantes de se ter para seguir em frente depois de uma situação dessas. Então, por que é tão polêmico, tão difícil, sendo tão comum? Sim, é mais comum do que você imagina. Traição é muito comum. E isso acontece por diversos fatores. Às vezes a pessoa tem falha de caráter, às vezes a pessoa é imatura, né? Ela pode ter vivido a traição dentro do próprio lar, né? O pai pode ter demonstrado isso para ela como algo natural, como algo normal, né? Vai depender muito dos significados e das experiências que essa pessoa foi passando até chegar a você e estar nessa relação. E entre todos esses fatores tem também a questão da nossa força erótica, né? E da nossa capacidade de autocontrole, de valor, né? De realmente impor os seus próprios limites. Então, se a pessoa ela não tem uma maturidade, ela não tem uma capacidade de se conhecer e entender até onde é o seu limite, ela acaba deixando que essa força seja realmente colocada em ação. E aí, você está lá, né, sendo uma pessoa legal, você está tendo um relacionamento do qual você acha que está tudo bem, na sua maneira, está tudo certo, e aí acontece a traição. E aí você se sente mal, e aí você se sente inferior, e aí você se sente um lixo, e aí você se vive essa dor, né? Eu digo que esse é um momento de você realmente viver a dor. Né? Não é que eu estou passando por isso e eu tenho que negar. Não, tá tudo bem comigo, eu vou ser forte. Não se faça de forte. Quando está doendo, sinta a dor, né? É importante reconheça ela. Nesse momento de sentir a dor, a gente pode então ter algumas respostas. E dentro da psicologia, eu não sou psicóloga, né? Mas dentro da psicologia, por ter algumas amigas psicólogas e também hoje, gente, não precisa ser psicólogo para saber de psicologia, basta você acessar o conhecimento disponível através de livros, através de conteúdos na internet, né? Então, dentro da psicologia, eles trazem a ideia de que o responsável pela traição, ele tem os problemas dele, né? E que você não precisa, então, se inferiorizar ou se culpar por isso. Só que dentro dessa visão, dizendo que o problema é dele, somente dele, né? O problema é dele, você não precisa ter nada a ver com isso.
é como se colocasse uma carguinha de culpa. Então a culpa dessa situação é dele, né? E dentro da minha visão, da minha experiência, e eu trago aqui para vocês que a minha visão, ela tem um pouco de psicologia, pois os livros que eu leio foram escritos por psicólogos, mas não é o conhecimento deles, e sim um conhecimento espiritual ao qual eles trouxeram. Eles foram um meio de comunicação para essa visão espiritual da qual eu compartilho com vocês. E a visão espiritual nos diz que não existem culpados, que a culpa, na verdade, é o que nos prende ao passado, é o que nos faz nos sentirmos pecadores, né? Quando, na verdade, não existem culpados. O que existe é uma relação. E para uma relação existir, precisam duas pessoas. Essas duas pessoas, elas estão se relacionando. Se uma delas tem uma atitude... Uma pausa para o passarinho. Quero. Se uma delas tem uma atitude dessas, por exemplo, fui traída, logo quem está junto também tem algumas questões para serem observadas. Não teria como ser só um, porque se fosse só um, seria só um. E não é, são dois, entende? São duas pessoas se relacionando. Então, logicamente, quando eu trago a visão para vocês de olha para você e perceba o que faltou da sua parte, não é para dizer que você é a responsável por isso que está acontecendo e nem a culpada. Tá vendo como as lentes das quais os humanos estão acostumados a enxergar esse olhar de julgamento, de culpa, de ataque? Porque logo se eu digo para você olhar para você e perceber como você pode ser melhor e você se sente então a culpada por isso, quer dizer que você está acostumada ou acostumado a culpar o outro. E eu quero quebrar com vocês essa ideia, porque a culpa gera sofrimento, e ela gera sofrimento porque ela ou está fazendo com que você se sinta culpada, ou está fazendo com que você culpe os outros. E quando você culpa os outros, você sente a dor do outro, porque você sente a raiva, você sente rancor, você sente mágoa. E como eu estava falando hoje num dos meus atendimentos, a mágoa, a raiva que eu sinto por uma situação, por exemplo, fui traída, e eu guardo raiva, eu guardo rancor, eu guardo nojo, eu guardo qualquer tipo de sentimento, né, ruim em relação àquela pessoa. E eu acredito que é só com aquela pessoa. Mas não, se você começar a observar as suas atividades diárias, as suas dificuldades, os seus desafios, a forma como você reage a situações na sua vida que já não tem mais nada a ver com aquela pessoa, você vai ver os reflexos, porque essa dor e essa mágoa da qual você acredita estar guardando por aquela pessoa e somente com aquela pessoa, na verdade está vindo nos momentos de dificuldade do qual você se estressa, do qual você se estoura, do qual você perde a paciência, do qual você... Entende? Porque está em você. A mágoa, a raiva, o rancor está em você. Então, quebramos a culpa. E quando quebramos a culpa, o que fizemos? Para então sentir de novo a autoconfiança, sentir a capacidade de realmente ter um relacionamento novamente com uma pessoa e se entregar para ele, não se sentir fechada, sempre na noia de que a qualquer momento ele vai te trair, a qualquer momento ele pode, né, estar te mentindo, para que você não traga essa situação do passado para o seu momento presente, para outra pessoa da qual você está se envolvendo hoje, é importante que você descubra o seu aprendizado, né? E com os olhos do tipo, eu posso ser melhor para seguir em frente, não para ser melhor para a pessoa que me traiu, não para dizer que eu fui a culpada por aquela situação. Não, gente, mais uma vez, vou falar 1000 vezes nesse vídeo, porque da outra vez eu falei bem claro e mesmo assim houve distorção. Não existem culpados. A pessoa que te traiu, ela tem os problemas dela, é responsabilidade dela. Tudo que ela fez pra você, antes de chegar em você, passou por ela. Então, essa ideia de que alguém nos faz mal é ilusão. É ilusão que nos prende no sofrimento. Porque a dor, gente, ela é necessária. Você vai passar pela dor, eu vou passar, todos nós vamos passar em diversas áreas da nossa vida, em diversas situações. Mas o sofrimento é opcional. E como que o sofrimento é opcional? Quando eu encaro a dor e entendo o que eu posso aprender. Sempre tem algo para aprender. Ah, Vanessa, mas foi ele que me traiu. E daí?
Se você olhar para você, você vai ver alguma coisa, sabe? Que você poderia ser melhor, porque senão você não estaria passando por essa experiência com essa pessoa, entende? A gente só passa pelas experiências necessárias para o nosso crescimento. Então, se eu estou passando por isso, qual é o meu aprendizado? Mas daí tirando esse véu de achar que eu estou fazendo isso porque a culpa é minha. Não, gente. Se libertem disso, desse pensamento tão pequeno de querer achar que as pessoas estão fazendo mal para você. Se você acredita que alguém está fazendo mal para você, você faz mal para alguém. Você está fazendo mal para alguém, seja em pensamento. Você está desejando mal de alguém, você está invejando. E é natural. E é natural porque faz parte do nosso instinto, né? Do nosso senso de defesa. Mas hoje a gente tem a nossa consciência, né? O nosso intelecto para olhar para esses sentimentos do qual eu sinto e pensar, opa, isso aqui não faz sentido, opa, eu acho que é importante eu pedir perdão, eu acho que é importante eu ressignificar isso aqui que eu estou sentindo, né? E aí você vai fazendo essa auto-observação. Mas se eu não me auto-observo, eu não percebo que tudo aquilo que eu temo, que tudo aquilo que eu julgo, que tudo aquilo que eu culpo, tá em mim. Tá em mim, eu acredito nisso, porque se eu não acreditasse, eu não estaria tendo esse comportamento. Então essa é a primeira clareza para essa ideia, né? Para realmente começar a entender de forma aberta as experiências que você passa na sua vida e que não são boas, mas que são necessárias de alguma forma. E se você enxergar com esses olhos, você vai começar a crescer e você não vai ter mais medo da dor, porque você vai estar aberta a ela, você vai saber, olha, eu adoro, eu amo os momentos bons da minha vida, mas eu sei que os momentos de dor são necessários para o meu crescimento, para o meu aprendizado. Aí beleza, a pessoa te traiu, aí você resolve, sei lá, terminar, seguir em frente. E aí, qual é o passo para que você novamente consiga confiar nas pessoas, consiga confiar em si mesma, consiga elevar o seu amor próprio, né? Porque muitas vezes dá uma murchada numa situação dessa, querendo ou não, a gente traz um questionamento, o que eu fiz para merecer isso, né? E na verdade você não fez nada para merecer isso. É possível que talvez você observe que se você poderia ter feito algumas coisas a mais, ter feito algumas coisas diferentes, e aí você pega esse pensamento e joga sempre pro futuro, porque ninguém quer uma pessoa que mal, a gente quer uma pessoa bem, uma pessoa forte não pega as coisas para dizer, ah, eu deveria ter feito assim, você não deveria, nada, não garante, a atitude não foi sua. A atitude de traição não foi sua. Então, nem que você tenha sido 100% na relação, não garante que essa pessoa não ia te trair, porque essa ação é dele, entende? Então, por isso que não faz sentido você acreditar que quando você buscar melhorar, você está buscando fazer isso por a pessoa. Não, você está buscando fazer isso por você, da mesma forma que se você busca guardar raiva, rancor, ressentimento, você também está fazendo isso em você, entende? Então, o que precisa? Precisa você entender que toda situação que acontece na sua vida é para sua evolução, né? E com esse passo, começar a olhar para essa situação cada vez mais, buscando analisar, entender o que você pode fazer. Sabe, peraí, eu vou analisar agora o meu relacionamento para que eu obtenha resultados positivos para o meu futuro. Então, olhando para essa experiência, para esse relacionamento, né? A traição foi o ponto final, mas como era a relação? Será que eu tenho algo para aprender? Será que eu poderia cuidar mais de mim? Será que eu me deixei muito de lado? Será que eu não tinha a minha própria individualidade? Será que eu sei o que me faz feliz? Será que eu soube me posicionar na relação? Será que eu soube impor os meus limites? Será que eu deixei claro quais são os meus valores? Será que a gente tinha sonhos alinhados? Será que a gente fazia planos? Será que a gente tinha um tempo de lazer, né? Será que a gente tinha um assunto de interesse juntos, dos quais a gente pudesse aprofundar? Será que a gente criou intimidade? Então esses são todos os pontos que você pode analisar numa nota de 0 a 10 e se questionar qual desses pontos eu sinto que eu realmente estou interessada em buscar ser melhor e construir uma relação diferente no meu futuro. E aí quando você começa a trabalhar isso, quando você começa a se direcionar para essa melhora sua, essa sensação de perceber que você melhorou, por exemplo, poxa, eu não tinha um assunto de interesse. Eu conversava só sobre o que ele queria, ou sobre o que estava passando na novela, ou sobre o que estava passando na televisão.
Então agora que eu estou sozinha, ou que eu estou com outra pessoa já, e eu me dei conta disso, eu vou buscar, sei lá, eu vou buscar colocar 30 minutos no meu dia ou 20 minutos no meu dia para estudar um pouco mais, para buscar desenvolver o meu intelectual, para ouvir um podcast, para ouvir uma palestra, para buscar um livro que faça sentido para mim nesse momento atual, né? E aí você começa a agir, e aí você começa a receber, a perceber resultados disso. E aí o que acontece? A sua autoconfiança, a sua autoestima vão o quê? Vão elevando novamente. Porque não é sobre o que te aconteceu, mas é sobre o que você faz com o que te aconteceu. Se você pegar essa história e criar um marco na sua vida como se tudo que te acontece de ruim hoje é por causa disso, é assim que a sua vida vai ser. Um desastre, porque você escolhe acreditar nisso. Agora, se você pega isso e cria um marco positivo, você pode fazer isso. Olha só, isso aqui me aconteceu. Foi dolorido, foi difícil, mas hoje, 1 ano depois, 2 anos depois, eu percebi o quanto foi importante, porque somente depois disso é que eu pude olhar para mim e buscar perceber coisas que eu não vinha percebendo, buscar perceber que eu me deixei de lado, buscar perceber que eu não tinha algo para dar em troca nessa relação. E agora eu posso ter isso com o meu parceiro, e é incrível, sabe? Então, tem um aprendizado, toda dor tem um aprendizado. E se você ficar buscando culpados, você não vai tirar o seu aprendizado. E você dificilmente vai conseguir seguir em frente se sentindo confiante, sentindo merecedora. Porque a culpa corrói. Corrói aquele que se sente culpado ou que culpa o outro. Porque talvez aquele que te traiu nem se culpe por isso, vai saber o porquê que ele fez isso. Daqui a um pouco é uma falha de caráter e ele não acha que ele estava errado. Daqui a um pouco ele te culpa por isso. E se ele te culpa por isso, então ele vai sofrer com a atitude e com a culpa da qual ele te projeta. Mas pode ser que ele nem se culpe por isso. E aí você está culpando ele sentindo a culpa. Você que não teve essa atitude, o erro foi dele e você é merecedora dessa culpa. Não faz sentido, sabe, gente? Não faz sentido. Então, depois que você compreende que o erro é do outro que te traiu e que ele é responsável por isso, que você não merece sentir culpa e nem culpá-lo por isso, porque quando você culpa ele por isso, você sente toda a dor que a culpa te causa. Depois você vai para o segundo passo, que é encontrar o seu aprendizado. Sempre tem. E logicamente, se você está vivendo uma traição nesse exato momento, sente a dor primeiro, né? Talvez você tenha já de cara o seu aprendizado. Talvez está aí na tua frente, você foi protelando, não quis ver. Agora com essa dor, talvez você encare isso, né? Ou talvez demore um pouquinho mais, então viva a dor, não se apresse. Mas em algum momento dê esse próximo passo, de entender como eu posso cuidar mais de mim, como eu posso fazer por mim algo que eu não vinha fazendo, ou qual é o aprendizado que eu posso tirar dessa situação. E aí o terceiro passo é o perdão. O perdão, ele nada mais é do que uma atitude de reparação. E aí muitas pessoas se limitam, se barram, por quê? Perdoar, eu não vou perdoar porque ele não merece e tudo mais, não é mesmo? Eu já fui a pessoa que disse isso. Eu acreditava, por exemplo, que eu perdoava qualquer coisa, mas traição era impossível, né? Essa era a minha crença. E aí o que aconteceu? A bonitinha aqui um dia foi traída e a bonitinha aqui também traiu. Por quê? Porque é muito comum quando a gente acredita em algo que a gente erre nisso, né? Porque a gente fica com tanto medo disso que ora ou estão errando com a gente em exatamente isso que a gente acredita, ou a gente está errando nisso porque a gente acredita. E quando eu acredito eu vejo, né? Então, o que acontece? O perdão, ele é uma atitude de cura. E muitos de nós acham ainda, né, que o perdão é questão de o outro merecer ou não. E que se eu der o perdão a ele, então ele vai achar que ele está certo. Pouco importa o que ele vai achar. Mas o que importa é que perdoar é você conseguir se desvincular dessa situação. Então, assim, não é porque você passou por isso que você merece isso, né? O que você merece é você quem define. E você define nos significados que você dá, nas escolhas que você faz.
Então, se eu significo que isso é um trauma que marcou minha vida e eu nunca mais vou ser segura e confiar por isso, é isso que eu estou significando, é isso que eu vou merecer. Eu estou definindo, entende? Agora, se eu olho para isso e novamente tiro meu aprendizado e agora trabalho o perdão, então eu me liberto. Ah, Vanessa, mas eu não vou pedir perdão para ele. Lógico que não, você não vai fazer isso, né? Mas você vai perdoar em oração, você vai perdoar em pensamento, você vai perdoar cada vez que vier pensamentos negativos te dizendo que ele é culpado ou que ele te fez isso por mal. Você vai trabalhar o perdão no seu dia a dia, no momento que você está ali lavando a louça e esse sentimento ruim vem. Hoje talvez você já esteja em outro relacionamento e você está ali com ele e esse sentimento vem quando simplesmente ele está respondendo uma colega de trabalho e você vê e te sobe um calor e te sobe um impulso. Que é essa insegurança pelo perdão que você ainda não deu para si mesma, por ter passado por essa experiência de traição no passado, e também não deu à pessoa que te traiu em pensamento, para se libertar dessa dor. Então, como eu trabalho o perdão? Tem uma técnica que eu já trouxe para vocês que se chama Ho'oponopono, e essa técnica é uma oração, você faz 108 contas, mas eu usei de uma forma diferente. Eu usei ela somente a parte que diz, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Toda vez que vinha pensamentos na minha cabeça da situação que eu passei traumática, eu repetia, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. E eu ficava repetindo isso frequentemente, porque o que acontece? O pensamento vem na sua mente numa fração de segundos. Se você observar esse pensamento e simplesmente colocar no lugar dele outro pensamento, que são essas afirmações, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, você escolhe no plano mental focar nessas afirmações. E o pensamento que vinha te trazer coisas ruins, ele se vai, porque você não se agarrou nele. Então você fica com esse sentimento de perdão, que são essas afirmações de perdão e de amor. Então dessa forma você vai se curando mentalmente da lembrança que vem. Mas antes disso você precisa ressignificar a situação e tirar o seu aprendizado. Você precisa estar ciente disso, né? Porque senão cada vez que vinha o pensamento você vai querer se agarrar nele. Porque você vai querer dar razão a esse pensamento que te causa mal, que te causa dor, que te causa raiva, que te causa ódio, né? Então é preciso que você olhe para a situação, ressignifique ela, entenda que cada um é responsável pelas suas atitudes, né? E que você tem o seu aprendizado. E aí você começa a trabalhar o Ho'oponopono diariamente, cada vez que vier essas lembranças. E aí, por último, então, você trabalha o auto-perdão, né? Que é se amar, que é se valorizar e que é entender que você não vale menos porque passou por uma traição. De forma alguma. Talvez você teve que passar por essa situação para ter consciência do seu real valor. Talvez esse resultado de traição foi para te mostrar que você não vinha se valorizando na sua relação. E se você perceber isso, talvez nesse momento você queira se culpar novamente. Porque é muito automático, né? A culpa, ela tá impregnada. Mas aí você liga um sinal de alerta e lembra da Vanessa aqui dizendo, não existem culpados e eu determino os resultados que eu quero para minha vida. Então, eu me perdoo por ter passado por essa experiência. Eu me perdoo e hoje eu sei do meu valor. E aí você reconheça o seu valor diariamente. Como você reconhece o seu valor? Se cuidando, se amando. E como eu já disse aqui nesse vídeo, encontrando o que é importante para você, o que você não abre mão, o que você tolera numa relação. Quais são os seus limites, como você se posiciona, quais são os seus valores. E nessa descoberta, você está agora numa nova direção. E eu tenho certeza que percorrendo esse caminho de fazer aquilo por você que você não vinha fazendo e de se fortalecer através de uma dor, eu tenho certeza que você vai ter uma autoconfiança, uma autoestima muito maior do que você teve antes mesmo dessa experiência. E talvez você me ouvindo pense, parece muito fácil. E tudo que a gente precisa fazer para viver em paz, para viver em harmonia, para sentir e presenciar o amor,
É simples. Por isso que quando falado parece fácil. E só não é fácil porque a gente vem acreditando por muito tempo em ilusões. Ilusões de que as pessoas querem mal uma das outras. Ilusões de que a gente é culpado. Ilusões de julgamento. Ilusões de crítica, né? Então, para corrigir tudo isso, exige que você queira acreditar em algo que você ainda não experiencia, né? Que é acreditar na autoconfiança que você deseja, acreditar no amor que você deseja, na relação que você deseja e que não só você deseja, mas que você merece. Só que antes de você começar a se direcionar para esse caminho, é preciso que você acredite. Então aqui eu te trouxe um passo a passo para que você reflita, para que você traga para o papel, para que você se questione. Se você não obter respostas no primeiro momento, não se decepcione, nem ache que não funciona com você, porque essas são atitudes que funcionam com qualquer pessoa, mas é preciso que você dê tempo para você mesmo obter essas respostas, porque imagina que possivelmente quando você viveu essa dor, até hoje você não parou para olhar com esses olhos, livre de julgamento, buscando realmente um aprendizado, uma libertação. Normalmente, possivelmente, você olhou para isso buscando culpados e dor e sofrimento. Então agora provavelmente é a primeira vez que você olha com esses olhos. Então não exija que as respostas venham de início. Talvez sim, talvez não. E se não vier, apenas siga essa reflexão aleatoriamente ou diariamente. Reflita um pouquinho. Use o Ho Oponopono para lidar com a situação diária. Escreva, né? E quanto mais então você seguir esse caminho, olhando para o que você deseja e para o que você precisa fazer para alcançar o que você deseja, ao invés de ficar olhando para o passado e usando ele para justificar as dores que você está vivendo hoje, você vai transformar essa dor em um resultado positivo para a sua vida, do qual futuramente você poderá olhar para trás e perceber que se não fosse isso, você não saberia como seria a sua vida. Então, cada coisinha que acontece na nossa história é importante, tem um significado. E o significado quem dou sou eu. Eu posso dar um significado que me destrói, ou eu posso dar um significado que me fortalece, que me impulsiona. Eu posso usar a raiva para me destruir e para atacar, ou eu posso usar a raiva para me motivar, para me transformar, para nunca mais passar por isso aqui de novo. Então fica aqui essa reflexão mais uma vez para você, esse passo a passo para transformar a sua insegurança e para mostrar para você que você não vale menos por isso, que na verdade você só precisa reconhecer o seu valor. E quem sabe essa foi uma oportunidade para você parar e analisar isso, tá bom? Se essa mensagem ressoou aí no seu coração, eu te convido a compartilhar com mais mulheres que talvez já tenham passado por isso ou sofram com isso até hoje. Ou até mesmo homens, né? Porque mulheres também traem, tá bom? Então, é isso, gente, que a gente possa olhar mais pelas lentes da compaixão, não para dizer o que é certo ou errado, mas sim para aprender uns com os outros, nas piores e nas melhores situações, tá bom? Um beijão, eu vejo vocês no próximo vídeo. Se fez sentido, deixa aqui o seu comentário também, para que eu possa saber, tá bom? Um beijão.